Bem, santos, vocês podem ver que o título geral desta conferência é A Vida Cristã. Um dos irmãos, nós estávamos orando antes da reunião, ele disse, irmão Ed, esse é um título muito curto, porque no passado nós tivemos títulos super longos. Um título curto, A Vida Cristã, mas há tanto aqui, irmãos e irmãs. E ao percorrermos os esboços, a conferência, o Senhor se abrirá a nós. Se vocês considerarem, se alguém perguntar para vocês o que é a vida cristã, o que você diria? Quando consideramos isso, nós percebemos que precisamos ver muito e experimentar muito e até mesmo conseguir compartilhar com os outros o que é a vida cristã de fato. Então, nós sentimos que essa conferência, claro que sentimos que esse é o falar do Senhor e o Senhor satisfará a sua necessidade, também satisfará a necessidade de todos os irmãos e irmãs, do mais velho ao mais novo. Todos precisamos do seu falar. Ok? A mensagem 1 é sobre o significado intrínseco da vida cristã. Santos, a minha oração é que, até mesmo ao ler o esboço, que isso seja o falar do Senhor conosco. Há muito aqui nesse esboço. Por favor, não se preocupem com tudo que está nesse esboço. Tudo é colossal. Eu vou deixar que vocês leiam um pouco antes de vocês irem dormir hoje à noite. Mas, de qualquer forma, todo ponto no esboço é maravilhoso. Há 4 pontos principais nesse esboço sobre o significado intrínseco da vida cristã. Agora, o primeiro ponto principal, o Organismo Romano 1, é que a vida cristã é uma vida de viver Cristo. Nosso viver deve ser Cristo e a maneira de viver Cristo é amá-lo. Não podemos viver Cristo, não conseguimos viver Cristo se nós não o amamos. Eu mencionei para os irmãos que todas essas coisas vêm do ministério. O Organismo Romano 1 vem da comunhão sobre a experiência e crescimento de vida. Se você estava ali naquela conferência, vocês ouviram essas mensagens, talvez eu até editei a mensagem e aí do nada eu percebo, uau, minha maneira de viver cristão é amar Cristo, viver Cristo. Precisamos amar o Senhor e vivê-lo todos os dias. Eu gosto desse hino que diz, mais amor para ti, ó Senhor. Queremos amar o Senhor ao máximo. Debaixo do número 1, letra A diz, podemos viver Cristo amando-o ao máximo. Se não o amamos, não podemos vivê-lo. E amá-lo é a melhor maneira de concentrar todo o nosso ser nele. É claro que nós conhecemos 2 Coríntios 5:14 diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Para que não mais vivamos para nós mesmos, mas para Ele que morreu por nós e ressuscitou. Queremos que o amor de Cristo nos constranja, para que nós não mais vivamos para nós mesmos, mas para Ele. Nós não nos formamos, não graduamos disso. Todos os dias devemos ter uma conversa com o Senhor. Senhor, eu quero que o Teu amor me constranja hoje, para que eu viva para Ti hoje, para que tudo o que eu faço seja para a Tua preferência, de acordo com o que o Senhor gosta, de acordo com o que o Senhor prefere, de acordo com o Teu desejo, Senhor. Eu quero viver para Ti desta maneira. Nós temos esse versículo aqui, Marcos 12:30. As pessoas perguntaram ao Senhor, qual é o maior mandamento de todos? Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força. Até mesmo com a tua força física, você precisa amar o Senhor. Quando a irmã M.E. Barber faleceu, no testemunho dela, ela deu a Bíblia dela para o irmão Watchman. Ela queria que ele tivesse a sua Bíblia e junto com a sua Bíblia havia uma nota
que dizia: obrigado, Senhor Jesus, que tu me ordenaste que eu te amasse. Obrigada, Senhor, que era o teu mandamento que eu te amasse. Claro que sabemos que em Apocalipse 2, 4 a 5, esses versículos nos mostram que a primeira igreja, a primeira epístola às 7 igrejas, a igreja em Éfeso, o Senhor, através do mensageiro da igreja em Éfeso, disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando usamos esse termo primeiro amor, o que queremos dizer por primeiro amor? É que nós damos a Ele o primeiro lugar em todas as coisas. Nós lhe damos o primeiro lugar na nossa vida diária, na nossa vida da igreja, na nossa vida familiar. Ele tem o primeiro lugar em todas as coisas. Agora, de maneira prática, o que significa dar o primeiro lugar ao Senhor em todas as coisas? Eu diria o seguinte: podemos dizer muito sobre isso, mas lembre-se que em Salmos 27, versículo 4, o salmista diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Santos, nessa reunião queremos contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu quero mencionar essas palavras: meditar no seu templo. Eu sempre pensei: o que isso significa, Senhor, meditar no seu templo? Bem, o estudo Vida de Salmos nos diz para meditar, nos diz que meditar no seu templo é conferir com o Senhor a respeito de tudo no nosso viver diário. Tudo no nosso viver diário. Quando fazemos isso, damos ao Senhor o primeiro lugar. Nós não estamos no piloto automático, estamos checando, conferindo com Ele sobre tudo. Sobre o que fazemos, sobre onde vamos, sobre o que vestimos, sobre como penteamos o nosso cabelo, tudo. Que tipo de carro que nós temos. Nós conferimos com Ele a respeito de tudo no nosso viver diário e é assim que lhe damos o primeiro lugar. Ele é o nosso primeiro amor. E também para que Ele seja o nosso primeiro amor, significa que Ele é tudo para nós e Ele faz tudo em nós, por meio de nós e por nós. Ele é tudo para nós e Ele faz tudo em nós, por meio de nós e para nós. Então podemos orar: Senhor, sê tudo para mim hoje e faz tudo em mim, por meio de mim e para mim, para a edificação do corpo de Cristo, para consumar a Nova Jerusalém. Esse é o nosso alvo. Ok? João 14, 21 a 23. Eu gosto desses versículos. Eu não vou ler o versículo inteiro, mas eu vou ler parte dele. João 14, 21. O Senhor diz: Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu o amarei. Então, quando amamos o Senhor, quando voltamos o nosso coração para Ele, quando exercitamos de fato o nosso espírito de amor e dizemos: Senhor Jesus, eu te amo, Ele nos ama. E o Pai nos ama. Isso não é maravilhoso? É igual dizermos: Senhor, eu te amo. E é como se Ele dissesse: eu também te amo. E o Pai diz a mesma coisa. Mas não somente isso. Ele nos ama e o Pai nos ama. E o Senhor diz: será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei a Ele. Então, o Senhor vive em nós, Ele não nos abandona, Ele mora, Ele vive em nós o tempo todo, mas queremos desfrutar a sua manifestação o tempo todo. Eu procurei a definição dessa palavra manifesto, manifestar. E manifestar significa que tornamos algo claramente aparente à visão e ao entendimento. Então, quando Ele se manifesta a nós, Ele se torna claro à nossa vista, à nossa visão e ao nosso entendimento. Eu diria da seguinte maneira,
Ele se torna muito real para nós quando Ele se manifesta a nós. Ele se torna muito real para nós. Queremos que Ele seja mais real para nós todos os dias como o Espírito da realidade. Queremos que Ele nos guie para toda a realidade todos os dias. Em João 14, 23, Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos morada juntamente com Ele. Então, em João 14, 21, nós temos o Filho se manifestando a nós quando nós o amamos. Em João 14, 23, nós temos o Pai e o Filho, a visita do Pai e do Filho. Visita pessoal. E aí eles farão uma morada juntamente conosco. Habitamos no Pai e no Filho, e o Pai e o Filho habitam em nós pelo Espírito. Então, o Pai e o Filho são a nossa casa, e nós somos a casa do Pai e do Filho. Onde você mora? Eu moro no Pai e no Filho. E o Pai e o Filho moram em mim. Letra B. Amar a Deus significa por todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, com o coração, alma, mente e força, absolutamente nele, ou seja, permitir que todo o nosso ser esteja ocupado e imerso nele. Para que isso não é algo interessante? Paulo disse que queria ser achado em Cristo. Quando você é achado nele, você se perde nele. Isso é maravilhoso. Para que todo o nosso ser esteja ocupado e imerso nele, para que ele se torne tudo para nós e sejamos um com ele na prática em nossa vida diária. Quando chegamos à letra C, 1 Coríntios 2:10, onde Paulo cita do Antigo Testamento: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou para aqueles que pensam nele? Não, aqueles que o amam. Oh, irmãos, eu estou tão feliz que todos vocês, irmãos aqui da Nova Zelândia, estão aqui na primeira fileira. Que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, quando nós o amamos, nós desfrutamos as riquezas insondáveis de Cristo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora, a letra C continua essa ideia no versículo 10 e diz: quando o amamos, o Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, dizer Senhor Jesus, eu te amo, não é algo leviano. Nós exercitamos o nosso espírito de amor, nós voltamos o nosso coração a Ele. E nós lhe dizemos com todo o nosso coração: Senhor Jesus, eu te amo. E quando fazemos isso, o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. As profundezas de Deus são as coisas profundas de Deus. A palavra grega para esquadrinhar é usada em referência a uma busca ativa, implicando um conhecimento preciso obtido não pela descoberta, mas pela exploração. Então, novamente, quando nós dizemos ao Senhor que nós o amamos com o coração puro e com o espírito exercitado, o Espírito de Deus em você faz uma pesquisa ativa, ele explora, esquadrinha. O Espírito de Deus explora as profundezas de Deus em relação a Cristo e as mostra a nós em nosso espírito para nossa percepção e participação. Isso não é maravilhoso? Então, o Espírito de Deus explora as profundezas de Deus em relação a Cristo e as mostra a nós em nosso espírito para nossa percepção e participação. Versículo 10 é maravilhoso. Versículos 9 e 10 juntos são maravilhosos. Letra D. Viver a vida cristã é amar Jesus, o Filho de Deus,
a fim de sermos amados pelo Pai e pelo Filho e desfrutarmos a manifestação do Filho a nós e a visitação deles a nós, para que eles habitem mutuamente conosco. Letra E. A vida cristã é uma vida de amar a Deus e amar-nos uns aos outros com o próprio Deus como nosso amor. Sabemos que 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando Ele nos amou, Ele nos transfundiu consigo mesmo como amor. Então, nós amamos Deus com Deus como amor, e nós amamos uns aos outros com Deus como amor. Irmãos, antes de eu ler isso, eu gostaria de ler uma porção de 1 João 4, talvez os versículos 16 e 17. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Aleluia! Pelo amor que Deus tem por nós, em nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso é aperfeiçoado em nós o amor. Ouçam, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Caso contrário, quando estivermos ali diante de Cristo no tribunal, não teremos confiança. Quando permitimos que Deus como amor permeie todo o nosso ser, aí amamos uns aos outros com o amor de Deus, amamos Deus com o amor de Deus. Tenhamos confiança, porque assim como Ele é, também nós somos deste mundo. Assim como Ele é, assim como Cristo é, também nós somos deste mundo. O que isso significa? Cristo viveu neste mundo uma vida de Deus como amor, e hoje Ele é nossa vida, a fim de vivermos a mesma vida de amor neste mundo e sermos iguais a Ele em sua... Isso não é maravilhoso? Podemos viver a mesma vida de amor neste mundo que Cristo viveu, e aí continua esse ponto dizendo, e sermos iguais a Ele. Eu gosto desse... Em sua jornada ministerial de buscar o perdido e salvar o pecador. Eu gosto dessas palavras. Que tipo de jornada o Senhor está fazendo? Ele está fazendo uma jornada ministerial de buscar o perdido e salvar o pecador. É claro que vemos isso em Lucas 10, com a palavra do bom samaritano. Eu não vou ler tudo, mas... sabemos que esse doutor da lei se perguntou ao Senhor qual que é o maior mandamento. Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Então esse doutor da lei perguntou ao Senhor, quem é meu próximo? Alguns de nós teríamos perguntado algo doutrinal, mas ele perguntou, quem é meu próximo? Aí o Senhor disse uma história maravilhosa do bom samaritano. As pessoas denegriam o Senhor e insultavam o Senhor, chamando-o de samaritano. E se você era um judeu ortodoxo, ser um samaritano naquela época era pior do que ser um gentio. Você era 50% judeu e 50% gentio, ou 25% e 75%, mais ou menos isso. É uma mistura. Os samaritanos não é suficiente dizer que as pessoas não gostavam dos samaritanos. Era muito pior do que isso. Então ele perguntou, quem é meu próximo? Aí ele disse,
Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais, depois de terem despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia certo sacerdote por aquele caminho e, vendo-o, passou pelo outro lado. Devia ter dito: quando ele o viu, ele foi até ele, mas quando ele o viu, ele passou para o outro lado. O Senhor continua dizendo: semelhantemente também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou pelo outro lado. Mas certo samaritano, que esse é o Senhor Jesus. Sim, eles me chamam de samaritano, agora eu vou dizer-lhe sobre um certo samaritano. O que esse certo samaritano faz? Certo samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, moveu-se de compaixão. E chegando-se, atou-lhe as feridas, aplicando nelas azeite e vinho. Óleo significa o Espírito Santo, ou azeite significa o Espírito Santo. Atou-lhe as feridas, aplicando nelas azeite e vinho, colocando-o sobre o seu próprio animal, entregou-o ao hospedeiro e disse: cuida dele. Ele colocou no animal dele. Eu lembro da vida da igreja em Houston. Um irmão dizia: a gente estava desesperado para pegar o evangelho e nós dávamos carona para as pessoas. Vem, entra no carro. Aí as pessoas perguntavam: onde você está me levando? Aí os irmãos falavam: estou levando vocês para conhecer Deus. Aí, não sem vocês lutarem antes. Aí levavam essas pessoas para as reuniões ministeriais, para a reunião do evangelho, de pregação do evangelho. Mas essa hospedaria é a igreja e o samaritano cuidou deles. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que quer que gastares a mais, eu te restituirei quando voltar. Em outras palavras, o Senhor abençoa a igreja por amor a essa pessoa nova. Se a igreja pode cuidar dessa pessoa nova, o Senhor abençoa a igreja. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Quem que foi o que mostrou misericórdia? Foi o bom samaritano. Então, o que esse doutor da lei precisava? Ele precisava de Cristo como bom samaritano para ser o seu próximo, o seu vizinho, para atar-lhe as feridas e aplicar nelas azeite e vinho. No fim, diz: então Jesus lhe disse: vai e faze tudo da mesma maneira. Por outro ângulo, se lermos Gálatas 5, 13 a 15, é isso que esses versículos dizem. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas mediante o amor, sede escravos uns dos outros. Pois toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e devorais uns aos outros, cuidai para que não sejais consumidos uns pelos outros. Nesse contexto, o seu vizinho, o seu próximo, significa um ao outro. Você é o meu próximo, eu sou o seu vizinho, seu próximo. Então eu preciso ser um com o Senhor como o vizinho para ser o seu vizinho, para ser o seu próximo. Quando você precisa que essas feridas sejam atadas, o Senhor, como bom samaritano, vem até mim e vive a si mesmo por meio de mim. Algarismo Romano 2. Viver a vida cristã é fazer todas as coisas na pessoa de Cristo, na face de Cristo. Santos, isso é muito profundo, mas é maravilhoso. Peço que vocês exercitem o seu espírito, voltem o seu coração ao Senhor e foquem nas palavras deste esboço. São maravilhosas. Letra A. A palavra grega para pessoa é literalmente face.
como em 2 Coríntios 4:6. Ela se refere à região em volta dos olhos. O olhar refere-se ao olhar. Alguém já te deu um olhar? A sua esposa já te deu o olhar? Se a esposa te dá o olhar, se ela está feliz com você, louvado seja o Senhor. Se ela te olha assim, tem alguma coisa errada aqui. Nós vamos falar disso depois. O olhar é a expressão dos pensamentos e sentimentos interiores que mostra e manifesta a pessoa como um todo. Então, quando Paulo disse que ele perdoou essa pessoa na pessoa de Cristo, o que ele quis dizer é que ele perdoou essa pessoa na face de Cristo, no olhar, na expressão da sua face, que mostra os seus sentimentos interiores. Letra B, o apóstolo Paulo, que era um exemplo para os crentes, era alguém que vivia e agia na presença de Cristo, segundo a expressão da sua pessoa, expressada nos seus olhos. Irmãos e irmãs, nós sabemos, a minha neta, quando ela está falando comigo, às vezes ela diz, olha para mim, vovó, olha para mim, porque às vezes eu não estou olhando para ela. Ela é muito sábia. Quando eu olho para ela, isso significa que ela tem a minha pessoa. Se eu não estou olhando para ela, ela não tem a minha atenção. Mas quando eu olho para ela, aí ela fala, olha para mim, vovó, ela tem a minha pessoa. Quando olhamos ao Senhor no nosso espírito, na expressão da sua pessoa, Ele nos infunde com seu amor, Ele nos infunde com o seu sentimento, com seus sentimentos e com seus pensamentos interiores. Letra C. Sempre que o nosso coração se volta ao Senhor, o véu é retirado do nosso coração. Esse não é um bom versículo, 2 Coríntios 3,16? Mas quando o coração deles se volta ao Senhor, o véu é retirado. E o versículo 18 diz, mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados. Santos, vamos permanecer no processo de sermos transformados de um grau de glória para outro. De glória em glória, na mesma imagem como pelo Senhor em Espírito. Então, nós podemos contemplar o Senhor da glória com um rosto desvendado. Quero que vocês prestem atenção nisso. Na verdade, o nosso coração afastado é o véu. O Senhor está no nosso espírito. Então, a sua face, os seus olhos, a sua expressão está no nosso espírito. Um rosto desvendado é um coração desvendado. Então, quando voltamos o nosso coração ao Senhor, o nosso rosto é desvendado e estamos contemplando o Senhor face a face. Eu vou dizer isso, pensem sobre isso antes de vocês irem dormir. Temos esse versículo aqui, 1 Pedro 3:4. No espírito, o nosso espírito é o homem oculto do coração. Nosso espírito e nosso coração, o nosso coração está em volta do nosso espírito. Quando voltamos o nosso coração ao Senhor, em nosso espírito, que é a expressão dos seus olhos, o nosso espírito, sua presença, sua face. Quando voltamos o nosso coração ao Senhor, no nosso espírito, o véu é retirado do nosso coração e nós estamos contemplando o Senhor face a face. Isso significa que, aos olhos do Senhor, a nossa face é o nosso coração psicológico. Por que eu digo isso? Efésios 1:18 fala sobre os olhos do nosso coração. Onde estão os seus olhos?
Meus olhos não estão aqui no meu ombro. Todo mundo fugiria desse salão se meus olhos estiverem aqui. Os meus olhos estão na nossa face. Nossos olhos são a nossa face interior verdadeira. O Senhor disse: não considere o Senhor, não atentes para a sua aparência. O Senhor vê o coração. Um coração desvendado. Quando voltamos o nosso coração ao Senhor, estamos contemplando-o face a face. Os olhos do nosso coração estão contemplando a expressão dos seus olhos no nosso espírito, olho a olho, face a face. Isso é maravilhoso, ok? Vou dizer mais uma coisa antes de chegarmos ao próximo ponto. 2 Coríntios 4, 6 diz: a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E o versículo 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Falando de maneira rígida, rigorosamente falamos, temos este tesouro. Este refere-se à expressão, à face de Jesus Cristo. Então, este tesouro em nós, como nós que somos os vasos de barro de Deus, isso é a face de Jesus Cristo. A glória de Deus é a face de Jesus Cristo, mas nós temos este tesouro. Este tesouro não é um Cristo doutrinário, não é um Cristo histórico. Este tesouro é a face de Jesus Cristo. Ok? Isso nos leva à letra D. A glória de Deus está na face de Cristo e a sua face, sua pessoa, é o tesouro que habita no nosso espírito. Letra E, somos vasos de barro sem valor e frágeis, mas no nosso espírito contemos um tesouro inestimável. A face, a pessoa do próprio Cristo. Santos, a sua face, a sua pessoa, não são um tesouro para nós? Um tesouro sem preço? Em todo o universo, não há nada tão precioso como contemplar a face de Jesus. O que é mais precioso do que isso? Quando o nosso coração se volta ao Senhor e estamos contemplando a face de Jesus. Como é que podemos ficar tristes quando contemplamos a face de Jesus? Não conseguimos ficar tristes quando contemplamos a face de Jesus. A sua presença é o seu sorriso. Quando contemplamos a face de Jesus, estamos olhando a Ele face a face, olhamos a expressão dos seus olhos no nosso espírito. Santos, não sei onde vocês estão agora. É sexta-noite. Vários pagaram um preço alto para estarem aqui, mas dizemos: Senhor, voltamos o nosso coração a Ti. Sempre que o nosso coração se volta ao Senhor, o véu é retirado e nós estamos contemplando face a face. Estamos sendo transformados de um grau de glória a outro. Em todo o universo não há nada precioso, nada mais precioso que contemplar a face de Jesus. Temos esse versículo, Deuteronômio 32:30. Jacó estava lutando com Deus a noite inteira. Jacó deu o nome daquele lugar de Peniel, que era a face de Deus. Esse foi o começo da transformação de Jacó. Jacó até então não tinha experimentado nenhuma transformação. A sua transformação começou quando ele viu a face de Jesus. Jacó chamou o lugar Peniel. Estamos no processo de sermos transformados. Êxodo 25:30. Temos os pães da proposição, os pães da presença. É a presença
Essa é a palavra hebraica face. É o pão da face, da presença. A face de Deus é o nosso suprimento para servirmos. Quando temos a face de Deus, temos a sua presença. Quando temos a sua face, Ele é o suprimento para o nosso serviço. Êxodo 33:11 diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Precisamos orar esse versículo de volta ao Senhor. Senhor, quero que fales comigo face a face hoje. Quero ser o teu companheiro, Senhor. O teu parceiro de negócio. Quero ter o mesmo interesse que o Senhor. Senhor, fala a mim face a face. Êxodo 33:14. Eu gosto dessa passagem. O Senhor queria levar os filhos de Israel a algum lugar. Essa é a minha explicação pobre a esse respeito, me perdoem. Mas Moisés, é como se ele teria dito: Senhor, nós não vamos em lugar algum se tu não fores conosco. O que nos diferencia de todas as pessoas na terra é a tua presença. A tua presença, o fato de tu estares conosco é o que nos diferencia de todas as pessoas na terra. Então, o Senhor prometeu a Moisés, ele disse: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Novamente, a palavra grega para presença é face. A minha face irá contigo e eu te darei descanso. Número 1. Somente quando vivemos na sua presença, contemplando o seu semblante, sentiremos que Ele é um tesouro para nós. Se temos algum problema, simplesmente precisamos pensar sobre isso. Não. Se temos algum problema, simplesmente precisamos dizer-lhe. Falar com o Senhor a respeito disso. Se você tiver algum problema, diga ao Senhor. Ele está em nós e está face a face conosco. Isso não é maravilhoso? Sempre que dizemos algo ao Senhor, sempre que dizemos que temos um problema, voltamos o nosso coração ao Senhor e nós lhe dizemos, aí estamos face a face com Ele. Quando falamos com o Senhor, todos os nossos problemas desaparecem. Eu não estou falando que o problema não está mais ali. Ele continua ali, talvez, mas isso não é algo mais que te incomoda. Se você tem a face, a presença do Senhor, isso é tudo. Número 2. Ver Deus equivale a ganhar Deus, que é receber em nós Deus em seu elemento para nos transformar. No fim de Jó, a melhor coisa que os amigos de Jó fizeram no livro de Jó foi quando eles não falaram nada. Eles simplesmente se sentaram com ele. E aí, quando eles abriram a boca deles, todas essas opiniões saíram. O livro de Jó é um livro de opinião. É um livro que descreve um grupo não vital. Mas, por fim, o Senhor veio e apareceu a Jó. E Jó disse: com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Em outras palavras, eu já ouvi falar de você. Mas agora te veem os meus olhos, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quanto mais vemos o Senhor, mais amamos o Senhor. E quanto mais vemos o Senhor, mais negamos a nós mesmos e mais nos abominamos. Quando colocamos isso tudo junto, quanto mais vemos o Senhor, mais nos abominamos, mais nos negamos e mais amamos o Senhor. É por isso que nós queremos vê-lo todos os dias. Letra F. Número 2. O próprio Deus que contemplamos hoje é o Espírito consumado e podemos contemplá-lo em nosso espírito para absorver as riquezas de Deus e estar sob a transformação divina diariamente. Letra F. Ao voltar o nosso coração ao Senhor em nosso espírito para contemplá-lo face a face e irradiá-lo aos outros,
irradiá-lo aos outros. Onde eu achei essa palavra irradiar? É de Isaías 60, versículo 5. 61 diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O versículo 5 diz: então o verás e serás radiante de alegria. Irmãos, vocês já viram outro irmão irradiando de alegria? Eu não quero. Espero que todos nos tornemos aqueles que irradiam de alegria, que irradiam Deus para dentro das pessoas. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo. Nós irradiamos o Senhor para dentro dos outros, estamos no processo de sermos transformados a sua imagem gloriosa até o dia em que seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Esse é o segundo ponto do significado intrínseco de viver a vida cristã. Amar o Senhor Jesus, fazer tudo na pessoa de Cristo, na face de Cristo. Agora, nós chegamos ao terceiro aspecto do significado intrínseco da vida cristã, algarismo romano 3. Viver a vida cristã é ter um andar digno do chamamento com que fomos chamados. Efésios 4, 1 diz: portanto, rogo-vos eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno do chamamento com que fostes chamados. Paulo podia dizer isso porque ele era um prisioneiro no Senhor. Capítulo 3, versículo 1, ele diz: sou um prisioneiro em Cristo Jesus. Mas quando ele chegou ao capítulo 4, ele diz: sou um prisioneiro no Senhor. O que significa que o Senhor era a sua prisão. Precisamos orar: Senhor, se é a minha prisão. Não tenham medo de orar dessa maneira. É uma prisão amável. Se você não estiver no Senhor como a sua prisão, você estará em outro tipo de prisão que não é tão boa. Queremos que o Senhor seja a nossa prisão. Isso nos dá o fundamento de andarmos de maneira digna do chamamento com que fomos chamados. Santos, eu gostaria de mencionar isso para vocês. Tudo isso vem do Estudo Vida de Efésios. Mas se vocês estiverem lendo o Estudo Vida de Efésios, dirá: esse é o primeiro item de andar segundo o chamamento de Deus. Esse é o segundo item, esse é o terceiro item. Eu disse: onde está o quarto item, Senhor? Eu me perdi. Onde está o quinto item? Eu estava procurando. Não é fácil encontrar esses 5 itens. Viver a vida cristã é andar de modo digno do chamamento de Deus. Eu quero dar esses 5 itens para vocês. Vocês podem descobrir quais são esses 5 itens de maneira muito simples, lendo Efésios 5, 15, nota de rodapé 1. Efésios 5, 15, nota de rodapé 1. Nos diz quais são os 5 itens de um andar digno do chamamento de Deus. É maravilhoso. A última frase dessa nota de rodapé diz: que vida temos nós quando demonstramos os 5 aspectos de uma vida que é digna do chamamento de Deus. Ponto de exclamação. Agora temos esses 5 aspectos. Letra A, o primeiro item de um andar digno do chamamento de Deus é sermos diligentes em preservar a unidade do Espírito como a realidade do corpo de Cristo, com as virtudes humanas transformadas, fortalecidas pelos atributos divinos e com eles. Santos, a fim de mantermos a unidade do Espírito como a realidade do corpo de Cristo, precisamos ter um andar digno do chamamento de Deus, e não podemos praticar a vida da igreja se não tivermos as virtudes humanas transformadas, fortalecidas e enriquecidas pelos atributos divinos. Então, santos, número 1,
Louvado seja o Senhor que temos o Espírito. Isso fala da unidade do Espírito. O que isso significa é que o Espírito é a unidade. Quando temos o Espírito, nós temos a unidade. Quando temos a unidade, temos o Espírito. Número 1. No Espírito do Jesus glorificado, existe a humanidade transformada de Jesus. Então, aqui Deus se tornou um homem. É claro que seu nome era Jesus, que significa salvação de Jeová. Mediante a encarnação, ele introduziu Deus no homem e pela ressurreição, ele introduziu o homem em Deus. Ou seja, ele era o unigênito de Deus, mas aí ele se tornou um homem, teve a divindade, tornou-se um homem, mas a sua humanidade precisava ser introduzida na divindade. Então, só quando ele foi ressuscitado é que a sua humanidade foi introduzida na divindade. Então, quando a palavra se tornou carne, a divindade foi introduzida na humanidade. Aí, na ressurreição, a humanidade foi introduzida na divindade. E em ressurreição, a humanidade do Senhor foi transformada, a humanidade do Senhor foi santificada, a humanidade do Senhor foi elevada e a humanidade do Senhor foi divinizada. A sua humanidade é parte da filiação divina. Ele não é meramente o unigênito de Deus, possuindo meramente a divindade, mas agora que ele foi ressurreto, que ele trouxe a humanidade para dentro da divindade, ele é o primogênito de Deus e possui a divindade mais a humanidade divinizada. A humanidade glorificada. Beber do único Espírito e deixá-lo fluir para o único corpo é beber e deixar fluir o Espírito do homem Jesus. Então, quando bebemos do Espírito, não estamos simplesmente bebendo do Espírito divino, mas estamos bebendo e fluindo o Espírito do homem com H maiúsculo, Jesus. Isso não é maravilhoso? Eu posso beber a humanidade divinizada do Senhor e eu posso fluir a sua humanidade divina para os outros. Deixar fluir, beber e deixar fluir a humanidade de Jesus com suas virtudes humanas divinamente enriquecidas de humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Número 2, se invocarmos o nome do Senhor e nos alimentarmos dele, santos, vocês já se formaram, já graduaram de invocar o nome do Senhor? Espero que não. Caso contrário, vocês se formaram e podem ir para um caixão. Precisamos invocar o Senhor mais. Assim como 1 Coríntios 1, versículo 2 diz, a igreja de Deus que está em Corinto, os santos chamados com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Sua porção e nossa porção. Quando invocamos o nome do Senhor e nos alimentamos dele, nós não nos formamos. E aí desfrutaremos Jesus como um homem. Desfrutaremos Jesus como um homem. Precisamos desfrutá-lo como Deus, certamente, mas precisamos desfrutá-lo como um homem. Na sua humanidade glorificada. Quando fazemos isso, todas as virtudes da sua humanidade elevada serão nossas no Espírito de Jesus, para a prática da vida da igreja restaurada, no Espírito da realidade, como a realidade do corpo de Cristo. Letra B. Há muito aqui, irmãos. Eu estou numa viagem de trem por esses pontos do esboço, porque há muito aqui. Vocês precisam fazer orações curtas sobre cada um desses pontos e o Senhor tornará isso a sua realidade. O segundo item de um andar digno do chamamento de Deus é crescermos em Cristo, a cabeça em todas as coisas. Efésios 4, 15 e 16. Versículo 15 diz... Mas, apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E versículo 16 diz, de quem todo o corpo, bem ajustado,
Nós crescemos nele como a cabeça. E aí, a partir dele, vem todo o corpo. Nós crescemos na cabeça para a nossa existência. E nós funcionamos a partir da cabeça para a edificação do corpo. De quem todo o corpo, bem ajustado e entrelaçado por meio de toda a junta do rico suprimento e por meio da operação segundo a medida de cada parte. Então, o verbo aqui é realiza o crescimento do próprio corpo. Onde está o sujeito do verbo realiza? Você tem de voltar no começo do versículo 16, que diz, de quem todo o corpo. Então, todo o corpo realiza o crescimento do próprio corpo. Precisamos de todo o corpo para realizar o crescimento do próprio corpo. Precisamos de toda a junta do rico suprimento, precisamos da operação segundo a medida de cada parte. Ou seja, cada um de nós como partes, quando estamos operando, como as juntas do rico suprimento estão suprindo, isso realiza o crescimento do próprio corpo, resultando na edificação de si mesmo em amor, na esfera e na atmosfera de amor. Número 1, para crescer em Cristo em todas as coisas, para a edificação do seu corpo, precisamos desfrutar Cristo como nosso substituto todo inclusivo e universal para a produção do novo homem. Por isso, temos de ouvi-lo e ver só Jesus. Santos, viemos aqui para ouvi-lo. Viemos aqui para ver só a Jesus. Estou tão feliz de estar aqui com todos vocês e de ver só Jesus. É claro, vários evangelhos descrevem isso, Marcos 9, 7 a 8, no Monte da Transfiguração. Veio uma nuvem que os cobriu e da nuvem saiu uma voz que diz, este é o meu filho, o amado, a ele ouvi. E de repente, olhando ao redor, a ninguém mais viram, senão só a Jesus com eles. A ele ouvi e só a Jesus. Se cuidarmos dessas duas coisas, temos toda a economia de Deus. Se ouvirmos somente a Ele e vermos somente a Jesus. Ouçam, santos. Número 2, qualquer coisa ou qualquer pessoa que não seja Cristo, Deus demite. Se eu disser que você está demitido, você consegue dizer aleluia? Você ainda não consegue. Mas depois que eu terminar de compartilhar, você vai conseguir. Qualquer coisa ou pessoa que não seja Cristo, Deus demite. Deus substituiu tudo em sua economia do Antigo Testamento por Cristo. Eu gostaria de compartilhar com vocês brevemente. Eu tenho esses versículos aqui, Isaías 22, 20 a 25. O que esses versículos falam é que no livro de Isaías, há um mordomo da casa de Deus e o nome dele é Eliaquim. Eliaquim é um tipo de Cristo. Antes de Eliaquim, havia essa pessoa chamada Sebna. Sebna significa nós mesmos, significa o ego. Precisamos negar o ego, rejeitar o ego. Precisamos perder a nossa vida da alma. Quanto mais amamos o Senhor, mais rejeitamos a nós mesmos. Até mesmo nos odiamos e mais o amamos. Então, Sebna significa o ego. O que o Senhor fez, se lermos esses versículos em Isaías 22, Eliaquim como um mordomo na casa de Deus, Sebna foi demitido. Nosso ego foi demitido na cruz. Nós somos crucificados com Cristo, nós somos demitidos. Vocês conseguem dizer amém a isso? Nós somos demitidos. Eu estou crucificado com Cristo, eu fui demitido quando Cristo foi crucificado. Sabe o que ele diz sobre Sebna?
Isaías 22, 17 a 18. Eis que o Senhor te arrojará violentamente, ó poderoso, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á num invólucro e te fará rolar. Ele enrola o ego como uma bola e envia uma terra distante. Aqui nos Estados Unidos nós temos um esporte chamado beisebol. E aí temos as pessoas no campo do lado de fora. E os braços deles são muito grandes, muito fortes. Será que os braços deles são mais fortes que do Deus Triuno? É claro que não. Quando o Deus Triuno amarra o ego e enrola o ego num invólucro e faz rolar como uma bola para a terra espaçosa, o que acontece nesses versículos é que ele contrata, entre aspas, Eliaquim, e ele diz que ele se tornará como pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá, porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Em Apocalipse 3, 7, quando ele fala à igreja em Filadélfia, ele diz: aquele que tem a chave de Davi. Quando pensamos em chave, pensamos na chave do carro, mas essa é uma chave gigante que teve de ser colocada sobre o ombro. É uma chave grande, que significa que o tesouro da chave de Davi é uma porta gigante. Precisamos de uma chave gigantesca para abrir essa porta gigante e entrarmos nas riquezas insondáveis de Cristo. Isso é maravilhoso. Quanto a Eliaquim, diz: ele se tornará trono de glória. O próprio Cristo é um trono de glória no nosso espírito, que é o próprio Cristo. Número 3, trono de honra, como um trono de honra. Quando Deus nos contratou, nós fomos contratados, depois fomos colocados na cruz e Ele nos demitiu. Depois, quando Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, Ele nos contratou novamente, tornando-nos uma nova espécie de homens-deus, uma nova invenção de Deus como sua obra-prima coletiva, trazendo-nos de volta à sua intenção original de nos criar para sua glória, sua expressão coletiva. Quando dizemos que Cristo nos substitui, o irmão Ray dará uma mensagem sobre a vida enxertada amanhã, que significa que seremos substituídos por Cristo, mas não é uma vida que foi substituída, não é uma substituição da vida dele da nossa vida pela dele. Como ele nos substitui? Ele nos substitui vivendo em nós, conosco e por meio de nós. Ele nos substitui vivendo em nós, conosco, por nós e por meio de nós. Isso não é maravilhoso? Quando Deus nos criou, Ele nos contratou. Quando Ele nos pôs na cruz, Ele nos demitiu. Quando Ele nos ressuscitou, Ele nos contratou novamente, tornando-nos uma nova espécie de homens-deus. E isso não é a obra-prima? Sim, é a obra-prima do Deus Triuno. Letra C. O terceiro item de um andar digno do chamamento de Deus é aprendermos Cristo assim como a realidade está em Jesus. Número 1. A realidade está em Jesus refere-se à verdadeira condição da vida de Jesus relatada nos 4 evangelhos. Jesus viveu uma vida na qual ele fez tudo em Deus, com Deus e para Deus. Deus estava no seu viver e ele era um com Deus. A realidade em Jesus refere-se à verdadeira condição da vida de Jesus relatada nos 4 evangelhos. Então, Jesus viveu uma vida
onde ele fez tudo em Deus, por Deus, com Deus, por meio de Deus, para o propósito eterno de Deus. Essa é a realidade em Jesus. Número 2, em sua vida na terra, ele estabeleceu um modelo revelado nos 4 evangelhos. Então, ele foi crucificado e ressuscitou para tornar-se o Espírito que dá vida, a fim de entrar em nós para ser a nossa vida. Isso é muito importante, santos. Nós aprendemos dele, segundo o seu exemplo, não pela nossa vida natural, mas por ele como a nossa vida em ressurreição. Então, Cristo é a nossa vida em ressurreição no nosso espírito. É assim que aprendemos dele, por ele como a nossa vida em ressurreição. Agora, número 3, ao amar o Senhor, entrar em contato com Ele e orar a Ele, automaticamente o vivemos. Eu gosto dessa palavra, automaticamente. Nós automaticamente o vivemos de acordo com o molde, a forma, o padrão descrito nos evangelhos. Assim, somos moldados, conformados à imagem desse molde. É isso que significa aprender Cristo. Não diz aprender sobre Cristo, mas aprender Cristo, o que significa que estamos aprendendo Cristo de maneira subjetiva, na experiência, de maneira desfrutável. Ele está se tornando o nosso desfrute. Então, o modelo que vemos nos evangelhos é reproduzido em nós automaticamente ao contatarmos o Senhor e orarmos a Ele. Letra D, o 4º item de um andar digno do chamamento de Deus é viver em amor e luz. Viver em amor e luz. Em Efésios 5:2 diz, andai em amor. Efésios 5:8 diz, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Número 1, precisamos ser participantes, desfrutadores da natureza divina. Como definimos a natureza divina? É muito simples. Ouçam essa definição. A natureza divina é o que Deus é. Eu não sei qual é a natureza dessa mesa, mas o que quer que essa mesa seja composta é a sua natureza. A natureza divina é o que Deus é. E há 3 porções das Escrituras que nos dizem o que Deus é. Deus é Espírito, João 4:24. Deus é amor, 1 João 4:4. E Deus é luz, 1 João 1:5. Espírito é a natureza da pessoa de Deus, amor é a natureza da essência de Deus e luz é a natureza da expressão de Deus. Precisamos ser os desfrutadores da natureza divina. Deus é Espírito. Como é que podemos desfrutá-lo? Precisamos contatá-lo no nosso espírito. Nós o adoramos em espírito. Isso significa que nós o desfrutamos como a natureza da pessoa de Deus. Deus é amor. Como desfrutamos em seu amor? 1 João é um livro sobre a comunhão da vida divina. A comunhão da vida divina é o fluir da vida divina em nós. Quando a vida flui em nós, nós desfrutamos o amor como a natureza da essência de Deus e luz como a natureza da expressão de Deus. Número 2, muito prático. Todos precisamos ter um tempo pessoal adequado com o Senhor. Santos, eu circulei isso. Nenhum de nós já se formou, já se graduou disso. Precisamos passar um tempo adequado com o Senhor. Será que passamos um tempo adequado com o Senhor? Para termos comunhão pessoal, privada com Ele, em nosso espírito, para sermos enchidos da sua essência amorosa, para Ele apacentar os outros por meio de nós e para sermos cheios do seu elemento resplandecente, para que os outros o vejam em nós. Isso não é maravilhoso? Ele pode apacentar os outros por meio de nós e as outras pessoas podem vê-lo em nós. Letra E, o 5º item de um andar digno do chamamento de Deus é vivermos enchendo-nos no Espírito para transbordar Cristo.
Versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos no Espírito. Como somos enchidos no Espírito? Versículo 19 a 21 diz: falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando com vosso coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É assim que somos enchidos em Espírito. É assim também, esse também é o fluir do Espírito a partir do nosso ser. Quando fluímos do Espírito, estamos falando, salmodiando, agradecendo, dando graças em tudo. E também falando, salmodiando, dando graças. Essa é a maneira de sermos enchidos em Espírito. Número 1. Isso não é apenas o resultado de estar enchido no Espírito, mas também é a maneira de ser enchido no Espírito. Vocês praticam isso, santos? Dar graças em tudo? Por todas as coisas? Ou vocês praticam dar graças em tudo por dar graças às vezes por algumas coisas? Nós agradecemos o Senhor por tudo, mas aí seu pneu fura e você fala: obrigado, Senhor, pelo meu pneu furado. Uma vez eu estava na República Dominicana e eles perderam a nossa bagagem. E é muito úmido ali. E nós só tínhamos as roupas no nosso corpo. É difícil achar roupa para homens grandes igual eu em Santo Domingo, mas eu encontrei essa camisa que mal me servia. E eu diria: onde está minha mala? Temos que encontrar minha mala. Toda vez que eu dizia isso, o irmão que estava comigo me dizia: irmão Ed, em tudo dai graças. E eu dizia: amém, irmão, tá certo. Mas por fim, eles encontraram a nossa bagagem. Eu agradeci o Senhor nessa ocasião. Mas ainda estamos aprendendo a dar graças ao Senhor em tudo. A camisa era desse tamanho, chegou aqui nos Estados Unidos, eu coloquei na máquina de lavar, ela encolheu e ficou pequenininha. Mas enfim, temos de dar graças ao Senhor pelas coisas que podemos agradecer ao Senhor e pelas coisas que não conseguimos. Ser enchido em Espírito é ser enchido das riquezas de Cristo para se tornar a plenitude de Cristo, fluir de Cristo. Ao invocar o Senhor e ler orar sua palavra, podemos continuamente recebê-lo como graça sobre graça, a fim de nos tornar sua plenitude, seu fluir. Lugarismo Romano 4. Talvez seja uma grande surpresa para vocês. É o quarto aspecto do significado intrínseco da vida cristã. Viver a vida cristã é aceitar a disciplina do Espírito Santo. Talvez vocês digam: irmão Ed, o que você está falando? Essa é uma lição avançada. É bem ali no fim da carreira. Ouçam, o irmão Watchman Nee, há 3 volumes nas obras completas de Watchman Nee para lições para novos crentes. 2 dessas mensagens estão relacionadas à disciplina do Espírito Santo. Então, de acordo com o sentimento do irmão Nee, os novos crentes, até mesmo os novos crentes, precisam ouvir isso. É aqui que isso é o que o nosso irmão diz. Temos esse livro e temos nas obras completas. Precisamos ler o quebrantamento do homem exterior e a liberação do Espírito 5 vezes. Uma vez a cada 3 a 5 meses. É porque ele não queria que nós lêssemos isso de maneira muito rápida. Mas sim de 3 a 5 meses para lermos numa esfera no Espírito e oração. Eu ainda quero ler esse livro 5 vezes. Na biografia de Watchman Nee que o irmão Lee escreveu, ele diz que ele achava que o irmão Lee, que essa foi a última lição que ele aprendeu do Senhor, a disciplina do Espírito Santo.
Mas o irmão Ni compartilhou isso nas lições para os novos crentes. Pensem sobre isso. Todos precisamos ouvir isso. Jeremias 48:11 diz: despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Irmãos e irmãs, o Senhor quer mudar o nosso gosto e o nosso aroma, o nosso sabor e o nosso aroma. Seria trágico estarmos na vida da igreja ano após ano e o nosso sabor e aroma continuarem iguais. Precisamos ser uma fragrância de Cristo e não do nosso ego. Ele estava ali nas suas borras. Quando as pessoas queriam purificar o vinho, deixe-me ler a letra A primeiro. Deus quer tirar o nosso sabor e mudar o nosso aroma ao acertarmos a disciplina do Espírito Santo, que é o esvaziamento que Deus faz de vaso em vaso para remover as borras, os resíduos do nosso homem exterior, natural, até que tenhamos o puro sabor de Cristo e exalemos a pura fragrância de Cristo. Então, a maneira de purificar, que eles purificavam o vinho antigamente, eles tinham o vinho numa vasilha e ali no fundo da vasilha haviam as borras. E as borras são os resíduos do vinho, ou seja, os sedimentos do vinho. Aquelas borras significam nosso homem natural, nosso homem exterior. Nosso homem exterior, natural. Então, o que eles faziam eles pegavam essa jarra e derramavam em outro vaso, cuidadosamente, para evitar muitas borras, resíduos e sedimentos. Mas ainda assim haviam borras ali. Então, eles tinham de derramar em outra vasilha com muito cuidado, e aí em outra vasilha, para evitar que houvesse qualquer borra. Essa é a nossa vida diária. O Senhor está nos colocando de uma vasilha para outra, de um ambiente a outro, de uma circunstância para outra, de uma situação com a sua esposa para outra situação com a sua esposa, de um chefe para outro chefe. Ele está derramando ali você, te passando de situação a situação, em ambiente a ambiente, para te purificar, a fim de que você não tenha o mesmo sabor e aroma. Queremos ter o gosto puro de Cristo e exalar o aroma puro de Cristo, fragrância de Cristo. Número 1, o Pai dos Espíritos nos disciplina mediante tribulações e castigo, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aqueles que nunca passaram por tribulações e castigo não foram esvaziados de vaso em vaso. Moabe estava despreocupado desde a sua mocidade. Se nunca passamos por tribulações e castigo, nunca somos esvaziados de vaso em vaso. Mas todos nós temos tribulações, não é mesmo? Tribulações e castigo. Não queremos que isso seja em vão. Logo, o sabor da borra, dos resíduos, dos sedimentos, da sua índole natural, seu homem exterior, seu ego, permanece neles e o seu aroma não muda. Seu aroma não muda. Precisamos orar, Senhor, muda o meu aroma, muda o meu gosto e o meu aroma. Queremos ter o aroma puro de Cristo. Letra B. Maria tinha um vaso de alabastro cheio de 1 libra de unguento de nardo puro. Quando ela quebrou o vaso e o derramou no Senhor, encheu-se a casa com aroma de unguento.
Santos, queremos que cada uma das nossas reuniões sejam enchidas com a fragrância do unguento das pessoas amando o Senhor Jesus ao máximo. Letra C. O vaso de alabastro significa o nosso homem exterior, que precisa ser quebrantado para que o homem interior possa sair. O Senhor trabalha em nós e sobre nós de diversas maneiras com o propósito de quebrar o vaso de barro, o vaso de alabastro, a casca exterior. Letra D. O que somos por natureza nada significa. Somente importa o que o Espírito constitui em nós. A disciplina do Espírito Santo destrói a nossa índole e hábitos naturais. Eu gosto disso, Santos. E introduz a constituição do Espírito Santo em maturidade e doçura. Deus ordena tudo no nosso ambiente para destruir o que somos naturalmente, a fim de que Ele forme em nós uma nova índole, um novo caráter e novos atributos. Santos, muitas coisas acontecem conosco que não sabemos por que elas acontecem. Mas Deus precisa ganhar uma nova índole em nós, um novo caráter. Há duas razões principais para não sermos, de uma pessoa não ser quebrantada. Número 1, uma pessoa não é quebrantada porque ela está vivendo em trevas. Como alguém vive em trevas? Em tudo o que acontece com ela, ela põe toda culpa em outras pessoas ou no ambiente. Se eu estou vivendo em trevas, tudo o que acontece comigo, eu culpo outras pessoas. É aquele irmão, é a culpa dele que eu sou assim. É o ambiente dele. É por isso que eu sou assim. Culpo as outras pessoas. Ou o ambiente diferente. Aí estamos vivendo em trevas. Ela não tem revelação alguma da mão de Deus e de que Deus é que está lidando com ela. Quando passamos por circunstâncias, precisamos ver a mão de Deus por trás dessas coisas. Deus está tentando nos tocar em certas áreas do nosso ser. Ele quer nos ganhar quando passamos por tribulações e castigos. O propósito disso é que Deus nos ganhe, para que nós o ganhemos. Santos, novamente, eu fiquei muito tocado com José. O que seus irmãos fizeram foi terrível. Eles o jogaram num buraco, o venderam para um homem. Se eu fosse José, eu diria, eu mal posso esperar para revidar os meus irmãos. Mas ele se tornou o segundo ali abaixo de Faraó na civilização mais poderosa na terra no momento, que era o Egito. É isso que ele disse aos seus irmãos. Ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por haverdes vendido por aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. E em Gênesis 15, 20, 45, Gênesis 15, 20. Gênesis 15, 20. Não. Precisamos pedir que Deus remova todo o amor natural de nós, todos os maus entendimentos. Precisamos pedir que o Senhor remova todo o amor secreto, o amor próprio secreto de nós. Todos os mal entendidos e insatisfações decorrem de uma única coisa, o amor próprio secreto. Precisamos pedir que o Senhor remova isso de nós. Letra F, precisamos perceber que tudo pelo que passamos tem um único propósito. Que a vida de Deus seja liberada por meio de nós e expressada em nós. Que o nosso homem exterior seja quebrantado a tal ponto
que o homem interior possa ser liberado e expressado. Isso é precioso e esse é o caminho dos servos do Senhor. Vocês veem, irmãos, porque todos nós precisamos dessa comunhão? Isso é parte do significado intrínseco da vida cristã. Eu vou parar aqui. Usem, por favor, 1 minuto para orar com o seu vizinho e o irmão Bob nos dirá o que fazer depois.